Olá, boa tarde, ouvintes. Muito boa tarde. Estou vendo já a audiência aqui mundial, hein? Argentina, Estados Unidos, Brasil, Ceará. Estou vendo aqui a audiência de vocês. Muito obrigada pela audiência. Hoje é com muita alegria que venho apresentar meu quinto programa Movimento em Pauta. Esse Movimento em Pauta, o meu programa, ele tem a finalidade de trazer informações para você, novidades, atualizações sobre saúde, qualidade de vida, para você, mulher de todas as idades, principalmente as mulheres. Os homens também estão dentro, estão dentro, mas as mulheres é o foco aqui do nosso programa, tá? O programa será composto por entrevistas, né? Como nós estamos vindo aí já há um mês, de profissionais especialistas nos assuntos, né? Que vão trazer para vocês várias coisas importantes que vão impactuar aí na vida de vocês, tá? E alguns programas eu vou desenvolver sozinha, como eu já falei, né? Mas vamos aí nos convidados. Hoje, nesse quinto programa, eu vou apresentar, né, um professor aí que eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, né, que ele vai participar aqui de um tema super importante, que é sobre emagrecimento, né? Esse professor é o professor doutor Jair Garcia Júnior, fisiologista e professor universitário. E ele vai falar de um assunto muito importante aqui para vocês, ouvintes, que é por que é tão difícil perder peso? Né? Mas antes de eu chamá-lo, eu vou fazer 3 perguntas para vocês aí do mundo inteiro, que eu estou vendo aqui o mundo inteiro conectado aqui ao nosso programa. Então, a pergunta 1, você já tentou emagrecer? Aí a resposta é sim ou não, aí vocês colocam ali no WhatsApp da rádio, por favor. Vocês vão colocar pergunta 1, a resposta ou sim ou não. Pergunta 2, se você já emagreceu, você voltou rapidamente ao seu peso que você tinha anteriormente, antes de emagrecer? Sim ou não? Pergunta 3, se você quer emagrecer, quantos quilos você está programando ou você quer emagrecer? Então, aí vocês colocam só o número. Então, pergunta 1, 2 e 3. Durante o programa, eu vou repetir essas perguntas, e aí vocês vão colocando aí no WhatsApp da rádio. Aí a gente vai tentando aqui fazer um bate-papo sobre emagrecimento, tá bom? Ah, não manda as perguntas todas de uma vez. Então, a primeira pergunta: você já tentou emagrecer? Sim ou não? Então, pergunta 1, depois essas outras que eu perguntei, tá bom? Então, só responde a 1, sim ou não. Não coloca outras coisas, porque senão fica confuso. Mas se vocês quiserem fazer pergunta para o professor Jair, e para ele, né, no caso, vocês podem colocar que a rádio passa para nós aqui no ar ao vivo, tá bom? Então, agora eu tenho a honra de convidar o professor Jair Garcia Júnior para participar aqui do nosso programa. O porquê é tão difícil perder peso? Por quê, Jair? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Agora é a sua vez. Boa tarde a todos, boa tarde, Nancy. Muito obrigado pelo convite para participar do seu programa, que está nas primeiras edições ainda e tem tido uma ótima audiência. A Nancy e eu nos conhecemos já há bastante tempo, seguimos caminhos um pouco diferentes, mas falamos sobre o mesmo assunto: atividade física, controle de peso, a dieta adequada, a prática de exercício para a saúde, principalmente. Então, é uma satisfação estar aqui participando com você e responder as questões. A primeira questão é por que é difícil perder peso? É isso? Bom, imagine que você, né, em geral, as pessoas vão ganhando peso ao longo de meses e de anos, né? Então, mas as pessoas têm um pensamento tanto quanto imediatista, né? Quando eu resolvo perder peso, eu gostaria de perder esse peso em poucas semanas, né? Não ao longo de meses, né? Mas, por mais que você faça dieta, faça exercício físico, é uma questão de energia, é uma questão física, energia. Então, você tem que usar essa energia que ficou acumulada no seu corpo, de alguma forma, né, na forma de gordura, né, e você tem que usar de alguma forma. E
a dieta, né, você restringir o consumo de calorias, é a principal forma de você usar o que você tem armazenado, né, provocar a quebra dessa gordura e daí o uso dessa gordura, né? Essa gordura tem que ser usada em alguma célula do seu corpo, né? Nosso principal queimador de gordura, que nós podemos chamar, são os músculos esqueléticos, né? Então, por isso, a Nancy bate sempre na tecla, assim como eu bato também, que fazer dieta resolve para algumas pessoas, resolve parcialmente, mas fazer exercício junto com a dieta é a estratégia mais eficiente, né? Porque essa gordura, ao contrário do que algumas pessoas falam por aí, essa gordura não sai na urina, não sai nas fezes, essa gordura que está no seu corpo, se acumulou, ela só tem uma forma de sair, que é na forma de CO2 que você produz quando suas células estão em atividade, seus músculos, e água. Então, você tem que transformar, literalmente, você tem que transformar a gordura, que é uma molécula, em duas outras moléculas menores, que são CO2, o gás carbônico, e água para eliminar. E daí você usa o restante dessa molécula, que é uma molécula grande, para produzir energia, principalmente em movimento. Então, isso leva um tempo, né? Dependendo de quanto você precisa perder de peso, né? 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, leva um tempo, não é imediato. E é fácil de acumular esse tecido adiposo? Assim, um final de semana a gente consegue, se comer exageradamente, a gente consegue ganhar peso de gordura? Essa é uma dúvida muito grande aí, Du. Bom, sim. Em um dia nós acumulamos gordura, né? Nós temos um processo, provavelmente as pessoas já ouviram falar, de anabolismo, catabolismo, né? Toda vez que nós fazemos uma refeição, estimula o anabolismo, que é o acúmulo, inclusive de gordura, mas é um pouquinho. Então, nossas células adiposas, lá, que são redondinhas, elas crescem um pouquinho. Daí você faz suas atividades, você trabalha, faz as atividades, faz atividade física, eventualmente, fica em jejum algumas horas do dia, ou à noite, que você fica em jejum, 8 horas ou mais, e nesse período que você está em jejum, trabalhando, fazendo exercício, entra em ação outra vertente aí do metabolismo, que é o catabolismo. Então, você quebra a gordura e usa, né? O resultado disso é um equilíbrio ao longo do dia. Se você está comendo o que você precisa, né? A sua dieta está bem planejada, está adequada, então você ganha um pouquinho e perde um pouquinho. Ganha um pouquinho e perde um pouquinho e fica equilibrado, mantém seu peso. Agora, final de semana, nós costumamos exagerar um pouquinho mais, né? Então, come um pouquinho mais, come um doce um pouquinho mais, principalmente quando tem uma reunião social, um evento, bebe refrigerante, uma bebida alcoólica, e daí nós tendemos a acumular um pouco mais, que, em geral, né, se voltar à rotina da alimentação e das atividades, você perde aí em 1, 2 dias aquele pouquinho que você acumulou a mais. Ah, obrigada pela resposta. E o pessoal está falando aqui, estão dando as informações. A minha vida, a Ana de Vitória, a minha vida toda sempre tentando emagrecer. Gente, também tem uma outra pergunta que eu vou fazer no final do programa. Qual mulher que não tenta emagrecer o tempo inteiro? Se tiver alguma aí. Carlos, homem também vive de olho na balança. Muito obrigada aí pelas respostas, pessoal. Então, a questão 1, né? Você já tentou? Então, 2 já responderam aí. A questão que já sempre pensaram em emagrecer. Então, agora deu nosso tempo, nós vamos entrar no intervalo e voltaremos já já. Olá, voltando. Tem várias perguntas aqui dos ouvintes. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Maria de Belo Horizonte. É verdade que comer hoje eu vejo o resultado depois de 3 dias? Resultado o quê? No peso, provavelmente, né? Sim. Olha, Nancy, né? Não, é Maria. Maria, pelo contrário,
o que você come hoje já vai ser acumulado hoje mesmo. Vai ser acumulado na forma de gordura, nós temos uma reserva de carboidrato também, mas o resultado aí do que você come hoje é imediato. E assim como você faz exercício, o resultado também, uma perda que é pequena, né? Para cada sessão de exercício, a perda é pequena, mas é imediata. Você vai ver no mesmo dia, no dia seguinte, já, se você se pesar, você tem o resultado. Aqui, a variação é bem pequena, né? A não ser que você coma muito, exageradamente, ou faça exercício exageradamente, se desidrate muito. Senão, a diferença de um dia para o outro é pequena. Certo. A Janaína de Fortaleza, eu não consigo manter a dieta, sempre dou uma escapadinha. Emagreço 2 quilos e engordo 1. É aquela pergunta, né, Jair? Janaína, é difícil manter a disciplina, né? Você precisa criar o hábito da dieta, e essa dieta tem que ser seguida à risca. E eu não sou a favor de restringir totalmente, inclusive alguns alimentos que não são recomendados, né? Eu penso que você pode comer um pouquinho, por exemplo, de chocolate, você gosta de chocolate, comer um quadradinho de chocolate para matar a vontade, ou até um doce, algo que tem açúcar, né? Mas em quantidade bem limitada. Se você conseguir seguir a dieta e consumir esses alimentos, entre aspas, proibidos, em pequena quantidade, mesmo que seja todo dia, você consegue manter um período de perda progressiva, né? Mas esse emagreço 2 quilos e engordo 1 quilo, normalmente acontece quando foge um pouco da dieta, como eu disse, no final de semana, ou num evento social, que nós perdemos o controle de quanto nós comemos, né? Nós não ficamos contando salgadinho, ou não ficamos contando pedaço de carne lá e outros alimentos que nós comemos num churrasco, por exemplo. Então, é comum retomar o peso que parte, pelo menos o peso que perdeu. Obrigada pela resposta, Jair. A Carla, de São Paulo, por que depois dos 40 é tão difícil eliminar peso? Olha, Carla, eu estou nessa condição também, né? Pós-40, na verdade, pós-50, e nós vamos diminuindo a massa muscular, né? Então, eu posso falar agora ou na sequência, por isso o exercício é tão importante, alguns tipos de exercício específicos, né, se tornam importantes. Eu até falo a partir dos 35 anos, né, 40 anos, você fazer exercícios para manter a massa muscular, manter seus músculos ativos, até se você era sedentário ou é sedentário, você vai ganhar um pouco de músculo, e daí esse músculo vai ajudar a manter seu gasto energético ao longo do dia. Porque na medida, o músculo é um dos tecidos mais metabolicamente ativos que nós temos, né? E é o único que nós podemos aumentar o metabolismo dele. Os outros tecidos aumentam muito pouco, mas o músculo aumenta bastante quando nós fazemos exercício. Se nós deixamos de utilizar os músculos, então eles vão ficando podemos dizer que eles vão ficando mais preguiçosos, além de diminuir o volume deles, e nós vamos gastar menos energia ao longo do dia. Daí nossa dieta, é claro, mesmo que você siga a risca uma dieta, ela vai ter menos efeito. Certo. Agora uma pergunta, boa resposta, Jair. Boa resposta, Alessandra, agora, de São Paulo. Faço musculação há 3 meses, estava pesando 69 quilos, agora estou com 62. Mas acho que estou perdendo pouco por mês. Eu não acho, não. Você perdeu bastante. Faço dieta, porque a gente tem que perder. Agora é uma boa resposta em relação à gordura e massa muscular, né? Mas parece que a minha dieta não está ajudando. Tenho acompanhamento com o nutricionista, estou perdendo pouco mesmo? Ela está perguntando. O que você acha, Olha, gente? Alessandra, parabéns por fazer a musculação e parabéns pelo resultado. Você É, perdeu aí 7 quilos em 3 meses, né?
Eu particularmente considero, né, e até o Dr. Alfredo Halpern, que faleceu há poucos anos, falava isso, que nós devemos perder em torno de 2 quilos por mês. É uma forma, é uma quantidade de peso, de gordura, que se perde de uma forma saudável. Quando você perde muito mais, muito peso, 5 quilos, 6 quilos a cada mês, significa que você está fazendo uma restrição muito severa, e isso não vai ser sustentável ao longo de alguns meses. Uma hora você vai abandonar essa dieta e daí você retoma o peso que você tinha. Bom, então, fazendo a conta aqui, você perdeu um pouquinho mais de 2 quilos nesse período de 3 meses que você vem fazendo musculação. Mas talvez você não esteja considerando um fator que as pessoas desconhecem, né? As pessoas que não são da área de nutrição, de educação física, desconheçam. E quando você faz exercício, principalmente musculação, você está estimulando os músculos e os músculos se adaptam de várias formas. E uma delas é acumular uma maior reserva de energia. Essa reserva de energia tem o nome de glicogênio. E quando o glicogênio é acumulado no seu músculo, faz musculação, ele é acumulado junto com água. Então, mas isso é dentro do seu músculo, não é que você fique inchada. Seu músculo lá no interior fica inchado, né? Acumula glicogênio, acumula água, acumula creatina, acumula proteína, e daí tudo isso puxa água para dentro do músculo, e o músculo fica um pouco mais inchado. Você deve ter percebido isso, que seu músculo enrijeceu um pouco mais, ganhou um pouco de volume. Isso é um peso de qualidade, não é um peso que você deve perder, né, ao longo desse período de treinamento. Pelo contrário, você tem que manter esse músculo aí até, se ele puder crescer mais ainda, melhor para você. E, em paralelo, você está perdendo um pouco de gordura, porque você está seguindo uma dieta, você diz, mas é normal também que o corpo se adapte à dieta. Então, a importância de você voltar a nutricionista mensalmente, ou a cada 2 meses no máximo, para que ela ajuste a dieta e você continue perdendo peso, mas continue firme na musculação, porque mesmo que você perca aí meio quilo, 1 quilo por mês, vai estar valendo e você vai estar perdendo de forma saudável com uma dieta sem muita restrição. Parabéns, viu, Alessandra? Porque 7 quilos aí não é fácil. A única coisa que eu coloco aqui uma observação é que o ideal seria saber esses 7 quilos, né, Jair? Se é gordura ou músculo. Pode ser, Isso. né? Tem essa também. Então, a nutricionista ou o professor de educação física na academia pode fazer uma avaliação da sua composição corporal, como que está alterando a composição corporal, né? Porque provavelmente você está ganhando o que eles chamam de massa magra, que inclui a massa muscular, e está perdendo a massa de gordura que você tinha acumulada. Então, você está variando o peso, está diminuindo o peso, pode ser que você tenha chegado num período de estabilização, por isso o ajuste da dieta vai te ajudar um pouco mais. A Alessandra respondendo aqui, ela falou que o instrutor disse que ela ganhou 2 quilos de... legal, 2 quilos de massa muscular, de massa magra, mas na região que ela se preocupa pela saúde, que é a cintura. Ela já havia enviado a mensagem, entendi. Ela perdeu na cintura 2 quilos. Não, ela ganhou 2 quilos de massa magra e provavelmente perdeu o resto de gordura. É difícil. Realmente, você mencionou cintura, talvez esteja se referindo à gordura chamada visceral, né? A pessoa que acumula mais gordura é uma característica dos homens, principalmente, mas algumas mulheres acumulam gordura na região abdominal aqui, na cintura, e essa gordura acumulada nessa região, principalmente a interna, que fica entre as vísceras, por isso é chamada de gordura visceral. Essa é a que tem o maior risco de trazer problemas cardiovasculares. Então, se a sua cintura está um pouco aumentada, né, de circunferência, é importante que realmente você continue a dieta para diminuir essa circunferência, porque você vai perder a gordura que fica lá na sua coxa, por exemplo,
que é chamada gordura subcutânea, e ao mesmo tempo vai perder a gordura visceral também. Você perde mais ou menos equivalente à perda de gordura, essa gordura interna e a gordura que fica sob a pele, que é a gordura subcutânea. Certo. Acho que deu para ajudar a Alessandra, né? Agora eu queria aqui agradecer o elogio aqui do Alex. Provavelmente é o meu aluno lá da faculdade, Unisa, né, Alex Salles? Já escreveu meu aluno. A programação está fantástica. Muito obrigada pela audiência, Alex. Então vamos lá. Ele fez uma pergunta, mas nós vamos ter que entrar no intervalo, aí o professor Jair vai responder após o intervalo, tá? Alex, qual o exercício e dieta mais adequado para esses dias de temperaturas elevadas? Então, após o intervalo, o professor Jair vai ter o prazer de respondê-lo, tá bom? Olá, voltando. Queria agradecer aqui a audiência. Tem gente, audiência até na China, gente. Olha lá. Sejam muito bem-vindos aqui, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Sul. Bom, agora vamos responder aqui a pergunta do Alex. Qual o exercício e dieta mais adequado para esses dias de temperaturas elevadas? E aí, professor Jair, o que o senhor tem a dizer? Oi, Alex, nós estamos num período de calor mesmo, né? E não são só esses dias, né? Pode ser que diminua alguns graus aí, mas vai persistir até lá fevereiro, março, nós vamos estar nesse clima aí de primavera-verão. Bom, em relação à dieta, o ideal é uma dieta que nós deveríamos seguir ao longo do ano todo, com predominância de vegetais, né? Vegetais crus, vegetais cozidos, alguns, né? Frutas também, que são bastante ricas em água e ajuda na hidratação nesse período. Então, é uma dieta com esse predomínio de água, fibras, vitaminas, minerais, tudo mais, e diminuir o consumo de alimentos gordurosos, né, ricos em proteínas e gorduras, as carnes gordas, principalmente, né, e outros pratos, né, que são preparados que têm os ingredientes mais pesados, vamos dizer assim. Então, a comida bem leve é o ideal. Sucos também, sucos naturais, sem açúcar ou com mínimo de açúcar, também são bastante recomendados. Em termos de exercício, não há um exercício para o verão, né, para o clima quente. O que nós podemos fazer é escolher o melhor horário para praticar o exercício, né? Porque o exercício recomendado, que eu costumo dizer, é musculação, com sobrecargas, levantar pesos, e também exercícios aeróbios, né, que ajudam a melhorar o metabolismo das gorduras e queimar mais gorduras. Então, esse tipo de exercício não tem como diminuir a intensidade do exercício, o tempo de exercício. O ideal é que você escolha um período do dia, lá cedinho, né? Quando o sol ainda não nasceu, ou quando está nascendo, né? Que a temperatura está um pouco mais amena, ou no final da tarde, início de noite, né? A não ser que você tenha condições de frequentar uma academia, qualquer horário do dia que tenha ar-condicionado. Daí você pode fazer esses exercícios lá na academia com esse conforto da climatização. Certo, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que é difícil perder e fácil recuperar a gordura? Sua terceira pergunta aqui. Bom, ao longo da evolução, Nancy, nós fomos preparados, né, para sobreviver aos períodos de fome, né? Que hoje, né, muita gente faz dieta, né, as pessoas já responderam aí que fazem dieta, faz dieta pela vida toda praticamente, mas tem algumas situações que as populações de diferentes partes do planeta passaram fome, né? Não tinha um alimento tão disponível, assim, períodos de guerra, por exemplo, que envolveram vários países. Então, nós fomos preparados. Quem sobreviveu, tem mais chance de sobreviver, é quem é mais apto a acumular uma reserva de energia. Na forma de gordura, é a forma mais eficiente de acumular gordura, de acumular energia, né? Então, essas pessoas sobreviveram e elas vão passando os genes, né, essa característica de acumulador de energia, de gordura, para os seus descendentes.
Então, hoje, nós somos bastante eficientes em acumular, né? Há exceções, mas, em geral, a maior parte da população é eficiente em acumular o que consome em excesso, né? E como eu falei no início, quando você consome, o que você consome, você acumula, mas depois você gasta, então você não tem um equilíbrio positivo. Agora, quando a pessoa consome em exagero, dia após dia, vai acumulando mais do que usando. Então, e daí quando a pessoa resolve fazer uma dieta, o que o corpo vai fazer? Ele vai lutar para não perder. Existe um mecanismo, é um mecanismo pode ser chamado de sobrevivência, de proteção, que vai lutar, não, porque ele não vai entender que você tá querendo perder esse excesso de gordura, de energia que está acumulado, voluntariamente. Ele entende que você está perdendo, independente da sua vontade. Você está passando fome por algum motivo que não é da sua vontade. Então, ele vai tentar poupar essa energia. Daí, por isso, é mais difícil perder o peso. Existem mecanismos de controle muito mais eficientes para perda, para evitar perda, do que existem mecanismos de controle para evitar o ganho também, mas eles não são tão eficientes. Por isso que ficar mantendo uma dieta, ela é só temporária. Depois a gente volta a comer novamente, é isso? Então, exatamente. As pessoas que começam a fazer uma dieta com prazo para terminar essa dieta, por exemplo, eu quero perder 6 quilos, então eu entro na dieta, fico disciplinado nessa dieta durante um mês, 2 meses, e atinjo meu objetivo. Daí eu vou abandonar essa dieta e volto aos meus hábitos antigos. O que acontece? Aquela programação de evitar perda ainda não foi perdida. Aquela programação é mantida. Então, daí você vai, mesmo consumindo sem medida, né, ou mesmo até que você tenha uma pequeno cuidado, uma restrição, você vai ganhando novamente esse peso para voltar ao seu peso anterior. É tudo com o Por isso, organismo se protege, né, contra a perda, né? exatamente. Como que você transpõe essa, vamos dizer, essa barreira? Você tem que manter a dieta indefinidamente, né? Essa dieta tem que ser adequada para você, para suas necessidades, e você vai manter a dieta mesmo depois de ter atingido seu objetivo, né? Porque a dieta, você tem que pensar a dieta como algo saudável para você. As nutricionistas chamam isso de reeducação alimentar. Você passa a comer o que você precisa, os alimentos que são mais nutritivos, deixa de lado um pouco, né? Não precisa eliminar totalmente da sua vida, mas deixa de lado um pouco, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, os alimentos mais calóricos, né? Mais gordurosos, mais cheios de açúcar, e daí você consegue manter esse peso para o resto da sua vida. Ou seja, nós vamos ter que mudar os hábitos, né, com essa estrutura, mais alimentos naturais, menos calóricos, menos ultraprocessados, e temos que incorporar isso no nosso hábito, Sem dúvida. né? E, ou seja, é para sempre, né? Quem não quiser incorporar vai ficar gordo e vai levar a doenças, né? Que não vem o caso aqui falar de doenças. Mas aqui agora eu vou ter que entrar no intervalo. Já voltaremos, tá Vamos bom? responder a Angélica. Antes do intervalo? Espera aí um pouquinho. Cadê a Angélica? A Angélica, desculpa que passou aqui batido. Então vamos responder antes do intervalo. Ah, Você conseguiu ler aqui? O tema é importante, a Angélica falando, ela me falou da onde ela é. Está adorando uma acho dúvida. que Criança acima do peso, meu filho tem 6 anos e está acima do peso diferente da minha época. As crianças não podem ter as mesmas brincadeiras da minha época. Como posso ajudar? Como está em fase de crescimento, vejo que a dieta é complicado. Algo que eu possa fazer em casa? olha, começando pela dieta aí que a Nani mencionou por último, a dieta é evitar levar alimentos que a criança não deve comer para casa. Então, no mercado lá, evitar levar os ultraprocessados, né? As bolachas, biscoitos,
aqueles, por exemplo, iogurte. Iogurte é um bom alimento, mas esse iogurte açucarado, né, saborizado, ele tem um excesso de açúcar. Então, dá preferência pelo iogurte natural, daí coloca um pouquinho de mel, um pouquinho de geleia, e fica gostoso para a criança. Então, esse tipo de alimento a criança não precisa necessariamente fazer a dieta, aquela dieta de restrição, comer pouco. Não, ela está em fase de crescimento. Ela precisa comer até um pouco mais do que ela gasta. Mas ela deve evitar esse tipo de alimento rico em gordura e rico de açúcar, que a mídia, né, a televisão, a internet bombardeia as crianças e elas querem consumir cheetos, salgadinhos, etc. Então, isso já faz uma grande coisa, diminuindo o consumo dessa dieta. Em termos de exercício, brincadeira, né, a criança realmente não pode mais ficar na rua, correndo para lá e para cá. Mas, se possível, levá-la num programa de atividade física, né? Pode ser natação, pode ser judô, pode ser ginástica, ou futebol, né? Ou há opções em academias e há opções, dependendo de onde você mora, a prefeitura oferece esses programas. Então, mesmo que a criança vá 2, 3 vezes por semana, já ajuda bastante, né? Ela vai adquirindo o hábito de praticar em casa também. Quando menos se espera, ela está jogando alguma coisa, praticando alguma coisa lá no quintal, ela se torna mais ativa. E evitar que ela fique muito tempo na TV, né? Talvez essa criança de 6 anos ainda não use celular, tablet, mas evitar que fique muito tempo nas telas, de uma maneira geral, para ela passar alguma atividade para ela que ela se movimente. Tá. Tudo bem, Angélica? Acho que foi respondido aí, né? Bom, eu tenho uma pergunta aqui, mas a gente tem que entrar para o intervalo, senão não vai dar tempo. Do Regis. Por que a nutricionista não indica carne de porco? Então, depois do intervalo, o professor Jair vai procurar responder para você. E mais uma pergunta minha e o programa está acabando. Então, até já já. Voltando, agora a resposta aqui para a pergunta do Regis. Por que a nutricionista não indica carne de porco? E aí, Jair, o que você tem a dizer aí? Bom, em geral, nós associamos a carne de porco com uma carne rica em gordura, né? E gorda e calórica. Mas existem alguns cortes de porco que são magros, né? Se você vê a gordura aparente, você pode retirar a gordura que fica meio de lado, assim como, por exemplo, o lombo, copa-lombo, que são carnes que têm um pouquinho de gordura lá na beirada, mas é possível retirar essa gordura depois de cozinhar, né? Até para a carne ficar mais saborosa. E não consumir essa gordura. Agora, claro que alguns nutricionistas têm uma estratégia, né, de dieta, né? Algumas podem colocar a carne de porco como um substituto, né, de uma carne vermelha ou carne branca de frango, eventualmente. Mas isso é uma particularidade da profissional também, pode ser. Sim. Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui que os ouvintes fizeram, mas está aqui nas minhas coisas. Verdade que os músculos podem ser a chave para perder e manter o peso adequado? Isso. Bom, a Nancy e eu somos da área de educação física, né? Estudamos também bastante nutrição, mas nós encaminhamos para o exercício físico, né? É, Recentemente, eu publiquei um livro sobre obesidade, falo sobre isso, a importância dos músculos. A Nancy também já deve ter apresentado aqui o livro que ela publicou, que eu tenho um capítulo lá sobre obesidade. E eu tenho um e-book também publicado recentemente, que fala sobre a importância do condicionamento físico, exatamente esse. A importância do condicionamento físico para a saúde, para a longevidade e também para a manutenção do peso corporal. Existe um paradigma. O paradigma é algo que as pessoas, todo mundo pensa, né? É praticamente um dogma. Eu tenho que perder gordura. O mais importante é eu perder gordura. Então, eu faço a dieta para perder o excesso de gordura. O exercício físico vamos dizer assim, um acessório para perder gordura. Mas eu sugiro que as pessoas comecem a pensar de outra forma, mudar esse paradigma, né? Porque
O tecido adiposo, à medida que ele vai aumentando de tamanho, de volume, ele vai secretando hormônios que levam às doenças, que a Nancy provavelmente já mencionou aqui em outros programas. E, enquanto isso, o músculo, quando ele está ativo, não necessariamente ele precisa ser volumoso, nada, mas quando ele está ativo, fazendo musculação, correndo, etc., ele está produzindo outros hormônios que combatem esses hormônios do tecido adiposo. Né? Esses hormônios, portanto, são benéficos para a saúde. Inclusive, um deles, chamado irisina, para quem tem curiosidade de procurar depois, a irisina vai até o tecido adiposo e faz quebrar a gordura lá. Quebrando a gordura, essa gordura, parte dela, pode ser utilizada pelo músculo para produzir energia. Então, o tecido muscular, né, o músculo, tem que ser permanentemente ativo, né, pelo menos uma vez por dia. E ao longo do dia, principalmente se você trabalha sentado no escritório, como o nosso caso, né, professores, quem trabalha no administrativo, fica sentado a maior parte do tempo. Levantar algumas vezes de manhã, levantar algumas vezes durante a tarde, dar uma caminhada, mesmo que seja breve, de 1 minuto só, ajuda a manter a saúde, ativa um pouco os músculos, isso é benéfico. Ir a uma academia, ou fazer uma corrida no parque, também ativa os músculos todos os dias e faz com que produza esses hormônios que são protetores. Então, nós temos que pensar principalmente em ativar os músculos, e a perda de peso, perda do excesso de gordura, vai ser uma consequência, principalmente se você adequar sua dieta para esse objetivo. Ou seja, o músculo é como se fosse um motorzinho para queimar o trabalho muscular, né? Não só isso, Nancy, vai muito além disso daí, isso do que as pessoas pensam. Essa atividade muscular já foi provada, essa mesma irisina que eu mencionei, ela protege aqui a cabeça, né, o cérebro, do Alzheimer. Existem estudos sobre isso. Então, essas doenças neurodegenerativas, evita que acumula as placas de gordura nas artérias, evita que fique aumentada a glicemia, né, que leva ao diabetes. Então, tudo isso daí, além de queimar gordura vai ser um dos efeitos. Existem vários efeitos benéficos, né, que nós podemos chamar de efeitos adicionais do exercício físico, que a pessoa nem está procurando isso, mas ela vai ter esses efeitos que são benefícios. Então, eu só queria também completar essa pergunta: quais são os exercícios, porque as pessoas não sabem, né? Quais são os exercícios que exercitam especificamente os músculos? Quais são as modalidades que nós podemos citar aqui no programa para as pessoas seguirem? Olha, o ideal é que você trabalhe 10 capacidades físicas. Quais são essas 10 capacidades? Eu não vou falar todas aqui, né? Mas para não alongar muito. A força. Então, você trabalha com musculação. Às vezes, exercício localizado você faz em casa. A Nancy mesmo ensina alguns, vários exercícios. Mas musculação com sobrecarga. Corrida, que você trabalha a resistência aeróbia, né? Exercícios de resistência muscular localizada, aqueles que você faz várias repetições, dezenas de repetições. Então, você não consegue fazer uma dezena hoje, mas você vai treinando, você vai conseguir fazer 20, 30, 40 repetições. Exercício que trabalha a flexibilidade, né, que a Nancy também passa esses exercícios, é importante. Daí vem coordenação motora, tem alguns exercícios para coordenação motora, exercícios para equilíbrio, exercícios de velocidade. Então, idealmente, você deveria trabalhar essas 10 capacidades, eu falei algumas delas. Né? Hoje, a modalidade que trabalha, né, as pessoas têm um pouco de restrição, mas a modalidade que trabalha, essas 10 modalidades, né, ao longo da semana, é o cross-training, crossfit, e até algumas academias que trabalham treinamento funcional, que trabalham todas essas capacidades. E não precisa se preocupar, né, as pessoas têm uma restrição, só para atleta, pelo contrário. O CrossFit foi criado para manter a saúde das pessoas. Claro que tem aqueles que vão para a competição, mas a maioria das pessoas que frequentam o box, né, ou a academia de CrossFit, de cross-training, vai lá por causa de saúde.
né? E os exercícios que não consegue fazer, faz adaptado. Então, Sim, da mesma forma, está trabalhando as capacidades. Então, você fazer musculação é bom, você fazer corrida de rua é bom, natação, dança, ciclismo, tudo isso vai te ajudar também. ah, tá. Muito obrigada pela resposta, Jair, mas já estamos finalizando o programa, já são 15 horas, passou rapidinho, né? Eu queria agradecer os ouvintes, aqui a audiência, e infelizmente a gente tem que chegar ao fim, né? E eu queria agradecer muitíssimo aí a participação do professor Jair, porque ele colaborou aí com informações atualizadas, né, sobre emagrecimento, que nem no exemplo da irisina, um hormônio fabricado pelo músculo que vai ajudar a quebrar, né, a massa gorda, a gordura. Gente, então foram informações assim super atualizadas para vocês, né, nesse programa aqui Movimento em Pauta, e que semana que vem nós vamos ir com outros temas interessantes para atualizar vocês aí, os ouvintes. Eu queria aqui que o Jair falasse, o professor Jair falasse do contato dele, se alguém quiser ter contato, fazer a divulgação do Instagram dele e do que ele faz para a gente finalizar aqui. Bom, eu queria agradecer o convite da Nancy, da professora Nancy, agradecer a todos os ouvintes que acompanharam e esses que enviaram questões aqui muito interessantes para participar do programa também. Meu contato, no Instagram, principalmente, vocês podem enviar um direct lá, @exercício nutri, tudo junto. Ou procura pelo meu nome, Jair Garcia Júnior também, vocês vão me encontrar lá. E vocês podem entrar em contato, seguir o meu perfil, que tem várias informações sobre saúde, alguns vídeos, alguns posts, e eu fico à disposição. Eu dou consultoria, além de ser professor, eu dou consultoria sobre longevidade. Você que está aí na casa dos 35, 40 anos, se você quiser ajustar a sua vida, né, ajustar dieta, exercício, ver o que está precisando mudar para conseguir mais anos de vida lá na frente, agora, a hora é agora. Então, eu fico à disposição para ajudá-los também. Ah, então vamos aproveitar aí, hein, gente? O pessoal que está querendo consultoria, ó, o mundo inteiro está nos ouvindo. Até da China, a França, acabei de ver a França também, Estados Unidos, a audiência é muito boa aqui do nosso programa e da rádio, né, em primeiro lugar. Então tá, pessoal, se vocês quiserem falar comigo também pelo meu direct, Nancy Pricing, é só entrar lá no Instagram, pode mandar perguntas, sugestões para novos programas, novos temas, estou aí à disposição de vocês, tá? Então, boa semana, bom feriado para alguns lugares, né? Ah, não, dia 15 é feriado no Brasil inteiro, né? Mas no mundo não. Então, até a próxima semana, terça-feira, às 14 horas. Muito obrigada e até mais. Um abraço para todos.